Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre livros, é claro. Nós gravamos um vídeo aí sobre livros que trazem contexto do Novo Testamento, que no caso vão ali ajudar na interpretação do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o Antigo Testamento e trazer aqui livros, materiais, que trabalham exatamente também no contexto ou na ajuda da interpretação do Antigo Testamento, tá bom? Mas antes, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, seus comentários também são muito importantes aqui. E também, é claro, você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos aí nos grupos, para que mais pessoas venham conhecer aqui o nosso trabalho, beleza? Então é o seguinte, sem mais demoras, vamos trazer aqui alguns materiais, é claro, eu só vou trazer alguns materiais, ou seja, daqueles que eu já li, porque eu tenho aqui em cima, aqui nessa parte aqui de cima, são livros que trabalham exatamente sobre o Antigo Testamento. Então eu tenho livros aqui ainda que eu não cheguei a ler ainda nada e tipo assim, alguns que eu li muito pouco. Então eu não posso trazer esses livros aqui ainda, não posso apresentar esses livros, não posso indicar esses livros. Então os livros que eu vou trazer hoje aqui são livros que eu já li, pelo menos uma boa parte deles, ou li todo e tal, que eu já conheço alguma coisa, e aí eu posso indicar para você. E o primeiro livro é um livro que nós já trouxemos aqui, já falamos dele, mas é um livro do teólogo Rodrigo Silva. Esse livro aqui, ó, é um livro da editora Ágape, e é o seguinte, ó, a Bíblia e o Antigo Egito. Então, pelo que a capa já propõe, ele vai trazer muita coisa sobre a arqueologia egípcia, também aonde se dá para colaborar, né, com o Egito bíblico, aquilo que a Bíblia fala sobre o Egito. Então ele vai trazer aqui colaborações, muitas informações que tem muito a ver, que vai ajudar na interpretação, principalmente do Gênesis. Claro, você vai ter outros livros que vão falar sobre o Egito também, você vai ter Reis, você vai ter o próprio Novo Testamento, algumas passagens que trabalham sobre o Egito, poucas, mas tem. Então esse livro aqui ele vai trazer olha só, muitas imagens que vão falar, que vão trabalhar sobre o contexto egípcio do Antigo Testamento. Então, para você que gosta desse assunto também, que gosta de história também, é um livro indispensável, do Rodrigo Silva. Um outro livro também interessante, não é assim tão grande, é esse livro aqui, ó, que é o Antigo Testamento, a Bíblia de Jesus. Então, na verdade, esse livro aqui é uma introdução sobre todos os livros da Bíblia, e principalmente aqueles livros que foram citados por Jesus ou pelos apóstolos, e esses autores aqui, eles vão trazer uma pequena introdução muito bem feita desses livros aí do Antigo Testamento, da editora Literis, ou Literis, eu não sei, ela é bem nova, essa editora aqui. Então tá aí, ó, uma outra indicação aí, um livro pequeno, né, deixa eu ver, deixa eu olhar aqui quantas páginas, mais ou menos 163 páginas, não é um livro tão grande assim, e ele vai trazer exatamente essa abordagem aí. Outro livro que eu quero mostrar também, já teve vídeos aqui onde a gente falou dele e tal, é esse livro aqui, ó, O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, desse autor aqui, que é o John Walton. John Walton, que tem um trabalho muito importante em comentários bíblicos também, voltados para o Antigo Testamento. E ele vai trabalhar aqui muito sobre a cultura do Antigo Oriente Próximo, que tem tudo a ver com o Antigo Testamento, com os países ali, com aquela região Mesopotâmia, e vai falar sobre os deuses, sobre os templos antigos desses povos, né? A forma de culto, como que era o nome desses deuses. Por quê? Porque quando você pega a Bíblia,
ele vai trazer muitos nomes de deuses desses povos aí, né? Ou seja, os nomes dos deuses desses povos aí, são vários aí, aonde Deus, inclusive, no caso Deus Yahvé, inclusive ele dá uma ordem, né, para os hebreus, para não se misturarem com esses povos aí, por causa da idolatria. Só que a gente sabe que eles não obedeceram a Deus e houve exatamente uma bagunça, uma grande confusão ali, e que isso só foi acabar, é claro, depois do exílio da Babilônia. Então esse livro aqui ele vai trazer exatamente todo esse contexto aí dos povos do Antigo Oriente Próximo. É um livro muito bom também, muito indicado aí. Principalmente, gente, repito, para quem gosta de história. Um livro parecido com esse aí é o do Paulo On, cara, esse livro aqui, ó. Que ele vai trazer, o título desse livro é o seguinte: Deus falou a língua dos homens, uma introdução à Bíblia. Então, ele vai falar não só do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. E ele vai ter mais ou menos a mesma pegada desse aqui. Só que, é claro, bem mais resumido, porque ele é de toda a Bíblia. E o Paulo On, cara, ele faz um trabalho muito bem feito aqui com a Thomas Nelson, né? Um livro muito bem feito, muitas informações importantes, inclusive, sobre os documentos da Bíblia, ou seja, os documentos que a Bíblia foi escrita. E tem muita informação aqui, cara. Ele vai te trazer um contexto muito bom, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo On, ótimo autor, meu professor de grego, inclusive. Nós vamos ter um livro também muito bom do Walter Kaiser Jr., que é esse daqui, ó. Como o título já diz, o Messias no Antigo Testamento. E como o título propõe, ele vai trazer passagens sobre o Messias no Antigo Testamento, sobre as profecias, sobre textos que só depois eles foram ser entendidos como uma referência ao Messias, ou seja, ao Cristo, que depois vai se tornar o Cristo, né? Então ele vai trazer essa abordagem aqui, ó, muito importante, tá? Da editora Shed, ou seja, da Shed Publicações. Então ele vai trazer definições sobre o Cristo, sobre esse Messias no Pentateuco, textos que fazem uma relação a ele, né? Nos Salmos, enfim. Ele vai trazer ali um estudo sobre o Messias dentro dos profetas e no período pós-exílico. Então, o pensamento messiânico, como que ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, da história. Muito bom também esse livro, eu indico. E aqui nós vamos trazer uma teologia do Antigo Testamento também, que seria indispensável trazer. E esse daqui é uma das que eu mais gosto, né? Que é da Shed Publicações também, que é do Eugene Merrill, deve ser isso o nome dele. E ele vai trazer, cara, um entendimento sobre Deus, sobre o reino de Deus, os propósitos de Deus no Antigo Testamento apenas, e uma abordagem de Deus em todos os livros do Antigo Testamento. Ele vai falar ali mais ou menos um pouco sobre cada livro, como que eles vão tratar de Deus. Então, para você que quer saber sobre a teologia do Antigo Testamento, esse livro aqui é uma ótima indicação para você, tá? Esse autor é um autor que ele acredita na autoridade da Bíblia, então é uma ótima indicação, sendo que hoje nós temos aí muitos conteúdos liberais, então você tem que tomar muito cuidado. Falando em liberalismo, não que esse livro ele tenha esse conteúdo, mas o tema sim, né? Que é a arqueologia bíblica, né? No caso desse livro aqui, ó, a história de Israel, arqueologia e Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque esse tema vai trazer hoje muitos autores que são liberais, e aí vai assim distorcer muita coisa da Bíblia, muita coisa que a gente já acredita, já crê durante muito tempo. Então existem muitos arqueólogos bíblicos, né, digamos assim, que vão trazer informações que vão contradizer muita coisa que nós já, no caso, acreditamos aí, no que diz respeito à Bíblia, né, à história bíblica e tal, ou seja, a autoridade da Bíblia. Então, esse livro aqui, ele é um livro que foi escrito depois de um congresso, do 9º Congresso Internacional de Pesquisa Bíblica, organizado pela ABIB, que é a Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica.
Então teve esse congresso, então houve esse tema, essa discussão, e esse livro foi feito a partir dessas discussões. E é claro, dentro dessa discussão, você vai ter a datação, é claro, dos livros bíblicos, dos autores dos livros e tal. Tá? Então é bom que a gente tenha um conteúdo como esse aqui, para ver o que a academia vai entender desses assuntos. Não que a gente vá absorver tudo, não é isso. É aquela velha história. A gente come o peixe e joga as espinhas fora. É isso. Então, muita coisa aqui, você vai ter muitos conteúdos interessantes, muitas informações interessantes. Inclusive, eu tenho um outro livro aqui, ó, que ele está aqui ainda em cima da minha mesa, que é mais ou menos parecido, que é esse daqui, ó. É um livro do Thomas Homer. Esse sim já caminha pela linha liberal. Então, é um conteúdo, é um livro que vai trazer também alguma coisa boa, vai, mas muitas informações que ele vai trazer aqui não vai corresponder com aquilo que nós acreditamos com relação à autoridade da Bíblia. E esse é o ponto. Mas é bom ter um livro desse para você, no caso, estudar, até mesmo para você que gosta de história e arqueologia como eu. Eu amo arqueologia, né? Era o meu sonho ser arqueólogo, não pude ser, mas então é por isso que eu invisto em materiais que trazem esse teor, tá? Então fica a dica aí de um livro de arqueologia. Eu tenho outros livros aqui, como eu falei, desse conteúdo, mas eu ainda não li, então eu não posso trazer aqui e indicá-lo. Esse aqui eu já li. Então, mas está faltando também um tipo de literatura aqui muito importante. Eu tenho muita coisa aqui em cima da mesa, ó. Novo Testamento grego, Bíblia. Então fica aqui, né? A coisa que sempre eu estou estudando. Mas o último material que eu quero indicar é um comentário bíblico. E eu vou indicar o do Champlin. Por que o do Champlin? Porque o do Champlin, ele é dos comentários bíblicos que eu tenho aqui, inclusive, né? Eu tenho outros que são bons, por exemplo, esses aqui da Cultura Cristã, que são ótimos, né? São ótimos. Esses aqui são mais exegéticos do que o do Champlin. O Champlin, ele não é tão exegético, mas ele aborda muito a história e a cultura antiga, principalmente do Antigo Testamento. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Claro que ele vai dar umas vaciladas aqui e ali sobre algumas opiniões dele, ou opiniões de outras pessoas, porque muitas pessoas confundem o que é que Champlin comenta. Muitas vezes ele traz a sua opinião sobre tal assunto, mas às vezes ele traz opinião de outros, que é também muito importante a gente saber sobre determinado assunto bíblico. E aí as pessoas, elas pegam e dizem que foi Champlin que falou, e não foi. É uma citação que ele está dando de terceiros sobre determinado tema. Então, o comentário de Champlin, ele é bom, sim, dá para você pegar muita coisa interessante, ó. E, tipo assim, aquilo que ele tem de mais exegético que é os versículos que ele vai trazer na língua hebraica. Apenas isso. Tá? É claro que nas notas também vai ter alguma explicação um pouco exegética, mas bem pouco. É mais história e cultura, tá? Mas serve, acrescenta, agrega muito junto com esses materiais que eu indiquei aqui e que vai te ajudar demais no estudo da Bíblia, tá? Gente, mas assim, ó, sempre a Bíblia é a autoridade máxima, tá? Nós temos que ler a Bíblia. É claro, é um livro que vai conter histórias, vai conter poesias, textos apocalípticos, sim, mas é um livro onde Deus, ele inspirou homens santos para escrever. Então a gente tem que crer, acreditar, claro que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, sim. Homens pecadores foram usados, sim, mas a inspiração veio de Deus. Então a gente tem que sempre ver a Bíblia e ter a Bíblia com essa ótica aí. Nenhum homem hoje, ele pode chegar hoje aqui e dizer que a Bíblia é só um livro qualquer, como é só um livro antigo, não sei o quê. E não é nem tão antigo assim, não. São pessoas que já perderam a fé, e é claro que a fé, ela não pode também, digamos assim, ela não pode ser o peso maior, né, digamos assim. Ela tem que ter um peso, sim, em nossa vida. Mas a fé, junto com o estudo,
junto com o estudo, vai te dar um equilíbrio perfeito sobre o entendimento da palavra de Deus. Então é isso, porque quando você tem só fé e só fé, você vai se tornar um ignorante às ciências. E isso também é um perigo. Tá bom? Mas se for só ciência e nada de fé, vai ser até pior. Então você tem que saber equilibrar os dois para fazer um bom estudo bíblico. Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo aí. E nos indique aqui mais livros aqui embaixo, aqui nos comentários, livros que a gente esqueceu aqui, talvez. Indique aqui quais são os livros que você usa no estudo do Antigo Testamento. Deus abençoe a sua vida.